Olá, amigo. Que bom que você clicou aí de novo. Aí podemos conversar. Esse é o segundo passo de 7, lembra? O primeiro passo, Daniel 2. Não sei se você ficou admirado, mas em um capítulo, Deus contou a história do mundo que você vive, desde Babilônia até os dias destes reis, reinos divididos, os pés da estátua. E é o mundo que eu e você vivemos. O sonho do rei. Aqui eu tenho na minha Bíblia essa gravura aqui, que traz mais ou menos como que é a estátua, né, que o rei sonhou. Ali você vê a cabeça de ouro, o peito de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e o que é mais importante está aqui, os pés misturado com ferro e barro e a pedra que vai tocar nos pés da estátua. Como aqui não tem império mais, tentaram unir com aliança, casamento, euro, Mercosul, mas não tem como. Deus diz: não vai ter um império, porque o império que vai ser será o meu. E a pedra indica a volta de Cristo. Jesus está voltando. Essa é a menção mais alta da profecia de Daniel 2. Jesus vem para estabelecer o reino dele. E um reino sem súditos não é reino. E ele convida você para fazer parte do reino dele, que será um reino eterno. Agora, em Daniel 7, nós vamos entrar num assunto um pouquinho mais pesado. Daniel 7, ele é uma repetição aqui da estátua, mas ele repete de uma forma diferente. E ele vai revelar algo para você, algo que tem certeza que vai mexer com você. Mas estamos aqui para isso. Deus quer confrontar você. Deus quer mudar as ideias que colocaram na sua mente. Deus quer trazer a verdade, porque a verdade liberta. E você vai ver que realmente você não sabe praticamente nada do que está acontecendo. Porque a Bíblia é a verdade. E ela vai revelar. E você vai se maravilhar. Daniel 7. Vamos orar? Eterno Pai, pedimos agora que fale ao nosso coração. Vamos abrir a tua palavra. Queremos saber o que diz Daniel 7. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor transforme a nossa vida. Nos faça ver. Abra os nossos olhos e realize um milagre em nosso ser. Para que esse milagre aconteça, cale-se o homem e fale Deus aos nossos corações. Para a tua glória e em nome do Salvador, Cristo Jesus. Amém. Daniel 7. Então vamos lá. Vamos ver o que Daniel tem para nos revelar. Fantástico, Daniel. E lemos assim, Daniel 7, capítulo 1. Vamos ver Daniel 7, capítulo 1 até o versículo 8. E diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dado mente de homem. Continuei olhando, e eis que aqui o segundo animal, semelhante a um urso,
o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4 animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que o sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como de homem, e uma boca que falava com insolência. Que sonho, hein? Que visão! Imagina se Nabucodonosor tivesse tido esse sonho aí. Se com uma estátua ele ficou desesperado, imagina com animais surgindo aí. Ah, eu tenho aqui, também tem um desenho, para a gente entender mais ou menos de uma forma mais fácil ver, né? Então aqui melhorou. Então ali está o leão com asas, o urso com 3 costelas, leopardo ali ó, com 4 asas, 4 cabeças e o animal terrível. Vou aproximar para você ver. Esse animal é terrível mesmo. O Rex com 10 chifres. Por isso que ele disse que é um animal terrível, diferente de todos os outros. E realmente é diferente de todos os outros. Que sonho é esse? Que zoológico é esse, né? O que Deus está dizendo? Que recado o Senhor estava dando para Daniel? Na verdade, o recado é para mim, o recado é para você, querido. O recado é para esses dias. O que Deus quer dizer com isso? Algo fabuloso. Vamos aqui no texto, que eu tenho que passar umas informações para vocês aqui. Aqui diz assim no versículo 2. Daniel estava olhando durante a visão da noite e tal, eis que 4 ventos do céu agitavam um grande mar. O que é 4 ventos agitando o mar? Será que alguém ia surfar? O que quer dizer isso? 4 ventos agitando o grande mar. Vamos correr na Bíblia agora para entender. Eu vou ler aqui em Apocalipse 17, versículo 15. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir. Apocalipse 17, 15, para entender aqui o que é esse mar. Também temos em Isaías 2 passagens, Jeremias, mas eu achei mais fácil de entender aqui em Apocalipse. Então, Apocalipse 17, versículo 15 diz assim: Então o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então o mar é água, mar, águas. Então, quando a Bíblia em profecia diz mar, águas, ele está dizendo povos, multidões. Então, Daniel viu 4 ventos agitando o povo. Mas vento agitando o povo? O que é o vento? Então, vamos de novo à Bíblia, né? A Bíblia vai nos mostrar hoje. Em Jeremias 49, versículo 36 e 37. Jeremias 39, 49, 36 e 37. Jeremias 49, 36 e 37 diz assim: Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá nação onde não cheguem os seus fugitivos. Farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre ele o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada até que os tenha consumido.
Então, espada, o flor da minha, enviarei espada sobre eles, os seus inimigos. Então, está dizendo o que aqui? É uma agitação, é uma guerra, algo político. Então, Daniel viu 4 ventos agitando o mar. Então, ele viu um movimento de guerra mexendo com o povo. Então, Daniel viu conquistas. E aqui diz também, continua a visão de Daniel, dizendo assim: 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Então, no meio da multidão ali, agitando essas guerras, que estavam no meio, eram feitas por 4 animais. 4 animais? O que quer dizer animal na profecia? Agora, no próprio livro de Daniel, no capítulo 7 mesmo, no versículo 17 a 23, olha o que Deus diz. 17 a 23. Só o 17. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantaram da terra. Então já entendemos. Deus está dizendo, estava mostrando a Daniel toda essa agitação em símbolos, estava dizendo guerras, onde haveriam 4 reinos e eles estariam guerreando. Guerra um contra o outro. 4 reinos. E ele falou quem são esses reinos. Um leão com asas. Essa visão, querido, ela nada mais é do que a continuidade desta. Da estátua. Aqui na estátua, a cabeça de ouro representava a Babilônia. Aqui em Daniel 7, o leão com asas representa também Babilônia. Representa a Babilônia. Babilônia, queridos, ela, se você for no livro de história, o rei Nabucodonosor, como grande rei, ele colocou o símbolo de Babilônia como um leão. Tem um portal lá na entrada de Babilônia. Esse portal foi transportado em um país europeu, eu não lembro mesmo o nome agora, mas foi transportado para lá e tinha desenhos de leão a todo lado. Dentro de Babilônia tinha leões com asas, simbolizando que ele era rei. Como o leão é rei, ele também era um rei. Então esse leão de Daniel 7 representa a cabeça de ouro. Babilônia, você lembra, né? Você estudou história antiga. Babilônia foi o reino poderoso que existiu aqui. Babilônia era fantástica. As muralhas, né? Jardins suspensos de Babilônia. Era um império fabuloso. Eu vou ser rápido, né? Porque não podemos entrar em muitos detalhes, mas Babilônia era uma cidade murada e as suas muralhas era tão espaçosa que poderiam facilmente 2 carros de combate rodear toda a cidade, um ao lado do outro. Babilônia, queridos, tinha um rio, o rio Eufrates, e esse rio cortava Babilônia. Cortava Babilônia no seu meio. Então, Babilônia era um império que dificilmente ia ser destruído. Por que dificilmente seria destruído? Porque na época desses reis, quando havia uma conquista, como um reino ia conquistar outro, eles sitiavam aquele reino. Por exemplo, faz de conta que uma cidade vizinha da sua fosse sitiar a sua cidade. Vou pegar a minha cidade aqui. Eu moro aqui em Assis. Como se uma cidade vizinha, Marília, que é próximo daqui, fosse tomar Assis. Marília ia vir para cá, ia cercar a cidade. Todos os pontos de saída, ia cercar. Aí ninguém entrava e ninguém saía. Aí passava 1, 2, 3, 1 ano, 2 anos, eles lá fora, nós aqui dentro. E ia acabar o mantimento. Ia chegar um momento que eu ia ter que lutar ou entregar.
mas com Babilônia, jamais. Como o rio cortava a Babilônia, queridos, esse rio cortava a Babilônia, ele deixava quem passava necessidade, quem estava lá fora. Quem estava dentro de Babilônia não se preocupava. E assim era. Então o rei se colocou mesmo no lugar dele, né? Eu sou o dono do mundo. O meu império jamais será destruído. Mas na estátua, Deus disse para ele: o seu reino vai passar. O seu reino não é eterno. Apesar de todo o poderio, um outro reino virá tomar o seu. Aí disse na estátua. Eu vou falar um pouquinho mais de Nabucodonosor. Esse rei é muito interessante. Depois dessa visão aqui da estátua com metais, ouro, prata, bronze, ferro e barro usado com ferro, ele mandou construir uma estátua totalmente de ouro. E ele pediu que adorassem ele diante dessa estátua. Ele pediu que quando tocassem a trombeta, que todos ali deveriam prostrar diante da estátua, reconhecendo que ele é o Todo-Poderoso. Mas não foi isso que Deus mostrou para ele. Deus mostrou para ele que ele era poderoso sim, mas queria passar. Que o reino dele não é eterno. Mas ele se achou eterno e assim ele fez. Porém, três jovens amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles não prostraram diante do rei, da estátua. Foram jogados na fornalha. E lá na fornalha, Jesus estava com eles. Ele olhou e falou: jogamos três, tem quatro lá dançando. E um parece com o filho do homem. O próprio Deus estava ali com eles. Aí depois tiraram eles e houve então um clamor. Nabucodonosor reconheceu a Deus, realmente o Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso. Mas mesmo assim ele continuou insistindo, insistindo em achar que ele é o Todo-Poderoso, né? Aí ele, como ele não reconhecendo a grandeza de Deus, ele voltou a ser soberbo novamente. Deus o fez, diz aqui no capítulo 4, Deus deu uma demência nele, que ele virou um animal. Cresceu o pelo, cresceu as unhas, e ele comia capim como um boi. Ficou 7 anos assim. 7 anos. E Deus avisou ele antes através de um sonho. E ele ficou 7 anos assim. Você pode ler lá em capítulo 4 de Daniel. E no capítulo 3, essa estátua de ouro. E aí sim, depois de passar 7 anos pastando, e ele reconheceu. Querido, sabe o que eu quis falar um pouquinho mais de Nabucodonosor? Porque ele era um rei pagão. Ele era um rei cruel. Era um rei idólatra. Era um rei que matava. Um rei que não tinha princípios. E Deus o amou. E levou ele no pó para salvá-lo. Deus ama você, querido. Deus ama a mim. Ele quer salvar. Ele deu a visão para Nabucodonosor para salvá-lo. Deus está mostrando para você essa verdade bíblica, porque Ele quer salvar você. Chegou o momento de salvação. Se a salvação, nunca a salvação esteve tão próxima do ser humano como está agora. A história desse mundo está chegando no seu final. Nabucodonosor reconheceu que há um Deus no céu soberano. E depois que ele reconheceu, Deus cumpriu o seu papel na vida dele, queria salvar esse homem. Depois que, agora sim, está salvo, o seu reino vai passar. O reino dele não é eterno. Deus falou na estátua, não é eterno. E quando Daniel viu o leão, diz lá que o leão ficou em pé como homem. Por quê? Porque deixou de ser arrogante. Pensou como homem. O reconhecimento do Deus eterno. Nabucodonosor dormiu, assumiu o neto dele, Belsazar.
E foi nesse tempo desse filho, uns filhos, bisnetos, nesse período que Babilônia caiu. Como diz a profecia em 539, Babilônia deixou de existir, porque veio o reino dos Medos e dos Persas. Agora, como conquistaram Babilônia? Como conseguiram derrubar Babilônia? Você vai ficar agora espantadíssimo com o que eu vou falar para você. No livro de história diz assim: em 539, de 12 de outubro, engenheiros de Ciro desviaram o leito do rio Eufrates. O rio ficou seco e o exército entrou pisando no seco. Por quê? No capítulo 5, o rei Belsazar, que assumiu, que era filho, neto de Nabucodonosor, assumiu o reino. E ele está dando uma festa. Ele pegou todas as taças de Deus que veio de Jerusalém, que era do santuário, e começou a beber e a promover orgias, a zombar do Deus de Israel. Aí, em dado momento, depois você lê o capítulo inteiro, em Daniel 5, versículo 25, uma mão apareceu lá. Ele ficou louco quando viu aquela mão. A mão escreveu. Ele chamou Daniel e Daniel chegou para interpretar. E diz assim a mão: esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. A mão escreveu, pesado está na balança, teu reino passou de você, teu reino foi entregue aos medos e persas. A Bíblia diz o nome, medos e persas, e a história apenas confirma o que Deus revelou antes de acontecer. Medos e persas. Como disse, os engenheiros de Ciro desviaram o leito do rio e entraram em seco, pegaram o rei lá festejando e começou a matança. Caiu Babilônia, caiu o Império Babilônico, a cabeça da estátua. Ela foi arrancada e foi entregue aos medos e aos persas. O leão perdeu suas asas, perdeu seu domínio. Quer ver algo mais interessante? Isaías 44, versículo 27 e 28. Isaías 44, 27 e 28 foi escrito 70 anos antes de acontecer. 70 anos antes de acontecer a queda de Babilônia. E olha o que diz aqui, Isaías 44, versículo 27 e 28. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. É, amigo, é Deus. Deus falou antes. Não foi Ciro que planejou secar, foi Deus que falou. Ciro é meu pastor. Ele vai secar as águas para derrubar Babilônia. 70 anos antes. Está escrito aqui. E aqui na história, em 539, 11 de outubro, Ciro desvia o leito do rio Eufrates e toma Babilônia. Vá no livro de história. Confirme lá, querido. A teologia bíblica é teologia historicista, aonde a Bíblia narra a história desse mundo. E a história do mundo comprova a narração bíblica. Não tem para onde fugir. Está escrito. E assim se cumpriu. Caiu então Babilônia.
Babilônia não existe mais. Porque Deus falou lá na estátua que Babilônia não é um reino eterno. E falou que Babilônia ia passar. E Babilônia realmente passou. Babilônia caiu. Babilônia deixou de existir. Agora, queridos, a profecia nos fala sobre um urso com 3 costelas. É o que diz aqui, né, em Daniel. Continuei olhando, eis aqui um segundo animal semelhante a um urso. O qual se levantou sobre os seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Levanta e devora muita carne. Lá na estátua, braço da estátua de prata. Deus já disse, medos e persas. O urso representa os medos e os persas. Uma outra nação terrível. É uma nação que, quando ele diz devora muita carne, que é uma nação que entrava e arrebentava mesmo. E devorava muita gente, né? Matava, estraçalhava. Assim foi o Medos e os persas. Na verdade, os Medos se uniram aos persas, né? E fizeram um poder para conquistar. E as 3 costelas? As 3 costelas é simples. A história também nos diz. As 3 costelas diz que os Medos conquistaram Lídia em 546, é uma costela. Em 539 caiu Babilônia, é a segunda costela. E o Egito em 525, é a terceira. São as 3 grandes conquistas dos Medos e Persas, que fizeram deles então um grande império. A profecia lá da estátua diz que viria um terceiro reino. E Deus mostrou aqui para Daniel um terceiro animal. E esse terceiro animal era bem diferente também. Era um leopardo. Era um leopardo com 4 asas, com 4 cabeças. E foi esse animal, o leopardo, que conquistou os medos e os persas. O leopardo, querido, é um animal elegante, bonitão, né? Só que é veloz. O leopardo voa, corre rapidamente e vai para cá e para lá, e zigue-zague. Imagina ele com 4 asas. Ele ia voar, né? Seria um jato. E assim descreve que esse reino seria um reino relâmpago, de conquistas rápidas. Pense, quem conquistou rapidamente? Quem é um grande conquistador? É isso aí mesmo que você está pensando. Alexandre. Alexandre o Grande, o imperador da Grécia, o grande conquistador. Está aqui, leopardo, com 4 asas, conquistou rapidamente. Alexandre, queridos, a história diz que ele leu e ouviu falar dessa profecia, que a Grécia ia conquistar tudo. E ele acreditou na profecia. Sabe por que é Alexandre o Grande? Outros dizem o Magnífico, porque ele, nas conquistas, ele ia na frente do exército. Aí os comandantes eram mas você é louco, general? Como você vai à frente? Imperador, como vai à frente? Se você morrer, acabou tudo. E a resposta de Alexandre foi o seguinte: eu li na profecia dos Hebreus que o Deus deles disse que eu ia conquistar tudo. Então eu não vou morrer enquanto não conquistar tudo. E ele foi e conquistou mesmo. Ele conquistou os medos e persas. E rapidamente ele conquistou praticamente quase todo o mundo. Rapidamente. Por isso que o Alexandre o Grande, magnífico, ele acreditou e conquistou quase tudo. Mas ele não é magnífico. Ele não é grande.
Magnífico e grande é o nosso Deus. Alexandre, queridos, com 33 anos, ele tinha conquistado praticamente todo mundo. Agora, alguns dizem que ele morreu de febre, outros dizem que morreu bêbado, mas foi no dia 13 de junho de 232 que esse grande comandante, o que eu mais acredito é que numa festa que ele estava dando, alegre, ter conquistado quase o mundo todo, ele tomou muito e acabou morrendo bêbado nas lembranças de suas conquistas. 33 anos. Você lembra de alguém mais que viveu até os 33 anos? E esse sim conquistou todo o universo de volta. Jesus Cristo. Ele morreu com 33 anos. Ele deu a vida por mim e por você. Ele conquistou não só esse mundo, mas todo o universo. Ele conquistou o direito, querido, de chamar você de filho. Ele conquistou o direito de ser o teu salvador e de estar prestes a vir a esse mundo para levar você para morar com ele para sempre. Este sim é magnífico. Este sim é grande. O príncipe da paz, o Senhor Jesus. E morre Alexandre. Agora o leopardo, além das 4 asas, o que mais ele tinha? Ele tinha 4 cabeças. 4 cabeças. Essas 4 cabeças. Estava dizendo que tinha 4 poderes ali. 4 generais. E Alexandre o Grande tinha 4 grandes generais. E esses 4 generais, chamados Cassandro, Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco, eles dividiram o império de Alexandre em 4. Cassandro ficou com a Grécia. Seleuco ficou com a Súria. Ptolomeu ficou com o Egito. E Lisímaco ficou com a Trácia e com a Ásia. Mas esse reino, agora dividido em 4 generais, com o passar dos anos foi enfraquecendo. Foi perdendo o seu poderio. Lembra lá da estátua? A estátua diz que viria um 4º reino. Inferior ao 3º, mas viria um 4º reino. Esse reino, ferro. Esse reino veio mesmo, no ano 168. Na batalha de Pídina, cai o Império Grego. O Império Grego é conquistado por Roma, o Império Romano. E agora a profecia fica diferente. Vamos ver o texto bíblico? No versículo 7. Versículo 8, quer dizer. Não, é 7 mesmo. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Agora não é um animal comum. Vamos voltar a ver aqui. É um animal terrível. É o Rex com 10 cabeças. Terrível. Ele devorava. Ele maltratava. Ele escravizava. Esse reino de Roma. Ele onde ia, ele pisava. Esses dentes de ferro quer dizer que era cruel. Roma devorava nações. Quem conquistava, escravizava ou vendia como escravos. Um império terrível foi o Império Romano.
Esse Império Romano existiu no ano 168 a.C. Ele correu o tempo até 476 depois de Cristo. Esse reino que crucificou a Cristo, esse reino escravizou o povo judeu, né? Entre aspas, assim, escondidinho, mas estava ali sobre o povo judeu. Roma não brincava, como Daniel viu. É um reino cruel, mas como diz a profecia, esse reino também não era eterno. Esse reino ia correr até o final do pé das estátuas. E o pé tem 10 dedos. No animal terrível, Daniel viu ali 10 chifres, dizendo sobre a queda de Roma, que também não é eterna. Então Roma caiu, e caiu no ano 476. Caiu para as 10 tribos bárbaras. O início da queda começou ali em 370 com Hunos, que era no sul da Europa, e caiu de vez em 476. Caiu quando o Érulus Ostrogodos derrubaram o imperador Rômulo Augusto. Aí caiu de vez. Aí as 10 tribos tomaram conta de Roma, onde hoje é a Europa dividida. Ali onde estava as 10 tribos bárbaras. Mas algo acontece com essas 10 tribos bárbaras. Vamos ver na profecia. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Daniel viu que das 10 tribos, 3 foram arrancadas e surgiu um chifre pequeno. Um chifre anormal, porque tinha olhos e tinha boca. E falava coisas terríveis, com insolência. O que é isso? Vamos para a história? Então, os 3 foram arrancados e surgiu um pequeno. Vamos recorrer à história para ver como foi o que foi arrancado, né? Esses 3 chifres. Na verdade, são 3 tribos das 10 tribos bárbaras que acabaram com Roma. Érulus foram arrancados de Roma em 493. Os vândalos foram arrancados em 434. E os ostrogodos foram arrancados em 538. E nesse ano de 538, o bispo Virgílio, que era o bispo de Roma, ele assume Roma como o primeiro papa com jurisdição temporária. Apesar das tribos bárbaras ali, Roma, que era Roma pagã, Império Romano pagão, com Constantino, Imperador Constantino, sendo que se tornou um cristão, para apaziguar as perseguições, ele torna-se então um imperador cristão. Então Roma passa de Roma pagã para Roma cristã. As 10 tribos bárbaras ali arrancaram o Império Romano, mas permaneceu ali a fé cristã. E no ano, então, 538, esse homem, o bispo Virgílio, assume como o primeiro papa com jurisdição temporária.
Entende-se então que quando foi arrancado essas 3 tribos, o chifre pequeno representa esse primeiro papa na história de Roma. E segundo Daniel, o chifre pequeno tinha olhos e boca e falava muitas coisas. O que falava? Calma. Em Daniel 8, Deus vai tratar sobre esse assunto. O chifre pequeno. Agora, o que dá para entender, ou o que deu para entender? Os 4 animais é a mesma coisa que a estátua. Cada animal representava o metal da estátua. O que assombra é a parte final da profecia, porque lá na estátua eram 10 tribos. A pedra vinha e destruía. Aqui em Daniel, Daniel também viu 10 chifres. E também diz que ele vê também a vinda do Filho do Homem, que nós não lemos por completo. Você pode ler capítulo 7 por completo. Ele também fala da vida do Filho do Homem vindo. Mas o que assombra é que dessas 10 tribos, arrancadas 3, surge uma pequena, uma ponta pequena, com olhos e boca, e dá continuidade à agressão ao povo de Deus. Fantástico. A profecia está andando. Você vai ficar maravilhado, espantado, mas maravilhado, porque Deus está no controle. Deus revelou. Por que revelou? Porque Ele ama você. Porque Ele quer salvar você. Ele não quer deixar você no engano. O mundo não precisa estar enganado. Há uma verdade suprema. E é essa verdade que Deus está mostrando para você. Primeiro a história do mundo no capítulo. Agora a história do mundo misturado com o mundo religioso. Para você. Daniel 8. Vai revelar mais coisas. Coisas fantásticas. Porque a revelação de Deus, ela é maravilhosa. Amigo, eu quero fazer um apelo para você nesse momento. Não duvide do que está escrito. A palavra de Deus é a verdade suprema. E você viu o que eu li aqui, está comprovado na história. Vá aos livros de história. Você vai ver que está tudo certinho. Só que Deus não está preocupado com a história. Deus está preocupado com você. A revelação foi escrita para salvar você. E é para mexer com você mesmo. E Daniel 8 vai mexer mais ainda. Mas, no fundo de tudo isso, há apenas um recado. Jesus te ama. Ele está vindo para te buscar. Porque nos dias destes reis, o império de Deus será estabelecido. E não falta muito tempo. Aceite a Cristo, amigo. Jesus, Ele ama você. Vamos orar? Eterno Pai, somos gratos pela revelação divina. Gratos por Daniel, escreveu e revelou. Nos faça agora entender. Nos faça confiar. Nos ajude a entregar a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Continue a nos guardar nessa pandemia. Continue a falar aos nossos corações, a revelar a verdade sobre o tempo que estamos vivendo. Para a glória do Teu nome. E em nome do Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amigo, até a próxima. Daniel 8. Eu espero você aí, porque Deus tem uma verdade para mim e para você. Um big abraço. Até a próxima e Deus te abençoe.